Eu vou pedir para que os irmãos e irmãs abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Eu quero ler apenas um versículo aqui nessa noite. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. O livro do profeta Jonas é um livro que me desperta muito o interesse na leitura, no estudo e na reflexão, porque o profeta Jonas, ele representa muito do que é a vida humana, das nossas lutas pessoais e da nossa luta até mesmo com Deus. A maneira como nós travamos as batalhas do cotidiano e como a gente responde a Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos em que somos confrontados pelo próprio Senhor. O livro do profeta Jonas, ele, para mim, desperta esse interesse, porque Jonas, ele falha na desobediência e falha na obediência. Jonas desobedece e erra por desobedecer. E Jonas obedece não querendo obedecer. Quando Deus fala ao seu coração para ele ir para Nínive, ele pega um barco em direção a Tarsis. Quando ele se depara com a tempestade e é lançado ao mar, porque a tempestade não permite que o barco avance, porque ele está fugindo da face do Senhor, ele, ao ser engolido pelo grande peixe, ele decide cumprir a vocação para a qual Deus o incumbiu, mas ele vai de má vontade, ele vai não querendo ir, ele vai, e mesmo sendo a cidade de Nínive uma cidade que leva 3 dias para percorrê-la, ele faz um trabalho de um dia só. Isso mostra, não que ele foi ágil no seu trabalho, é que ele foi displicente, porque ele queria terminar logo, e esperava que Deus punisse a cidade de Nínive. E quando Deus exerce misericórdia e compaixão sobre Nínive, dizendo que aquele povo não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda, Jonas fica inconformado, indignado, irritado, porque ele queria ver a destruição. É um profeta que representa muito da vida humana, porque para nós é extremamente importante seguir a voz de Deus, mas nem sempre para nós é fácil seguir a voz de Deus. É mais fácil nós nos adequarmos ao que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se ela estiver alinhada à nossa vontade. Caso contrário, para nós é um pouco mais difícil. E aqui no capítulo 2, no versículo 1, o texto fala assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Esse verso mostra a oração de Jonas. Jonas, nesse momento, ele busca Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. A importância da nossa vida de comunhão com Deus, o trabalhar da nossa espiritualidade, que vai além de uma superficialidade religiosa, que vai além da expressão dogmática da nossa fé, que é realmente uma vida de comunhão com Deus, aonde nos disciplinamos para estarmos sensíveis à voz, o agir de Deus sobre a nossa vida. Disciplina espiritual. A igreja do primeiro século, ela usou uma palavra, e eu já falei sobre isso aqui, ela usou uma palavra que não se encontra no texto do Novo Testamento, que é a ascese. A ascese pode ser traduzida como disciplina. A ascese era usada para falar a respeito da disciplina de um atleta. Desde aquele tempo, um indivíduo, para que ele pudesse ganhar as suas competições, para que ele pudesse exercer uma performance melhor do que os seus adversários, ele precisava se submeter a uma disciplina. Ele precisava ter uma boa alimentação, ele precisava ter exercícios físicos diários, ele precisava submeter o seu corpo a exercícios constantes para que ele pudesse render mais. É um termo que nasceu no âmbito esportivo, só que a igreja usou esse termo, ascese,
para falar da disciplina espiritual, da importância de nós nos colocarmos regularmente, constantemente, de maneira sistemática, diante de Deus em oração, para que a nossa vida pudesse ser trabalhada, transformada e impactada. Porque senão a gente se dispersa, porque senão a gente se afasta, porque senão nós seguimos o nosso próprio coração ao invés de seguirmos a vontade de Deus. A gente passa a ouvir as nossas próprias vozes da nossa mente, ao invés de ouvirmos a voz de Deus. E Jonas, ele no ventre do grande peixe, ele é submetido a esse processo de disciplina, de ascese. Ele precisa buscar a Deus, ele busca Deus, ele recorda da importância da sua comunhão com Deus, porque são nesses momentos que a nossa vida ela é trabalhada, ela é moldada. Nós estamos muito acostumados a um processo de disciplina involuntário, como aconteceu na vida do próprio Jonas. Jonas tinha um objetivo, fugir da face de Deus. Ele queria ir para Tarsis. Ele não esperava que a tempestade frustraria os seus planos. Quando a tempestade frustra os seus planos, ele é submetido a um processo de disciplina, porque ele precisa rever os seus conceitos, ele precisa rever a sua vida, ele precisa falar com Deus, de quem ele estava fugindo. Nós passamos por dificuldades e problemas que nos submetem a disciplinas as quais são involuntárias. Quando você sofre o desemprego, você sabe a dor que é, você sabe a luta que é. Você às vezes busca Deus porque você questiona o que vai ser agora da minha família, o que vai ser das contas que eu tenho que pagar. Você é submetido a um processo de disciplina involuntário. Quando você perde um membro da sua família a quem você ama, você é submetido a um processo de disciplina involuntário. Você precisa se reencontrar, você precisa lidar com aquela dor, você precisa de consolo, você precisa de conforto. É um processo em que, se não for a graça de Deus, nem eu nem você superamos. Todas as vezes que alguma coisa vem sobre nós e rompe o momento que nós estamos vivendo, nós somos submetidos a um processo de disciplina. Isto é involuntário. Mas a verdade é que nós precisamos ter esse processo de disciplina, de oração, de busca à face de Deus, de maneira voluntária. Nós não podemos estar à mercê da involuntariedade da vida. Nós precisamos fazer isso de uma maneira consciente, sempre procurando buscar a face de Deus em todo o tempo, para que o nosso coração seja moldado, para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso caráter seja sempre averiguado pelo Santo Espírito, para que as nossas atitudes se tornem semelhantes à atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos submeter a esse processo de disciplina. E esse processo de disciplina se dá por meio da vida de oração. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá no capítulo de número 12, nós encontramos uma palavra que é muito interessante nos lábios do próprio Senhor Jesus, capítulo 12, verso 40, que diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus cita o caso do profeta Jonas e se compara ao profeta Jonas, dizendo desse tempo, dizendo a respeito dessa circunstância a qual a vida é moldada, é trabalhada, aonde nós nos encontramos com a nossa própria essência, ela precisa ser submetida ao crivo do Senhor. É a partir desse momento de disciplina, é a partir desse momento de reflexão, a partir desse momento de concentração, que a esperança surge, que algo novo emerge. É a partir desse momento que Jonas, mesmo ainda com o coração
indignado, ele se põe a obedecer. É assim que Jesus, através de sua morte, vence a própria morte com a sua ressurreição. Esse momento da disciplina, esse momento da ascese, esse momento em que a nossa vida ela é posta diante do Senhor, é o momento em que nós somos profundamente moldados e transformados aonde de fato precisamos. No decorrer da história da igreja cristã, essa palavra teve durante algum tempo uma conotação muito negativa, porque alguns usaram a palavra ascese para falar de sofrimento ou de ações contra o próprio corpo que causasse dor. Você consegue ver na história dos mosteiros, muitos, às vezes, se martirizando para poder, através da dor, tentar demonstrar que estava se submetendo a Deus. É só você ler um pouco da história da igreja e esse equívoco, sem dúvida alguma, tomou conta de muitos no decorrer da história. Mas deixando de lado o conceito equivocado que o termo recebeu num determinado momento da história, a disciplina em si, ela é extremamente importante para nós. Nós precisamos disciplinar, ou melhor, deixar o nosso coração ser disciplinado pelo Senhor. Porque senão a gente deixa de orar. Porque senão nós deixamos de entender que é importante vivermos de acordo com o exemplo de Jesus. Porque senão a gente vai entrando numa loucura, numa correria da vida desenfreada, de tantas coisas para fazer, de tantos objetivos pessoais, de tantos desejos humanos para serem alcançados, que nós vamos nos afastando da comunhão com Deus e não nos damos conta disso. Porque nós podemos substituir a comunhão com Deus, podemos substituir a nossa espiritualidade por rituais. Podemos nos tornar ritualísticos. Nós podemos vir à comunidade, podemos participar do momento de reflexão, a gente pode participar do momento da Santa Ceia, a gente pode realizar muitas coisas que são rotineiras, mas essas coisas podem estar distantes da nossa comunhão com Deus. Podemos participar da comunhão, da ceia, sem ao menos reconhecer os nossos pecados. Podemos participar do momento de tomar o pão e beber o cálice, como faremos no próximo domingo, tão somente porque faz tantos anos que a gente faz isso, que é mais um domingo para fazer. Às vezes nós entramos numa linha em que nós nos tornamos como Jonas, dizemos, nós estamos aqui, Senhor, mas toma cuidado no que o Senhor pede para mim, porque dependendo, eu vou para Tarsis. Nós podemos fazer isso, eu posso fazer isso. Jonas nos representa, porque isso acontece conosco. E eu queria que essa nossa reflexão de hoje fosse um desafio para que nós pudéssemos dedicar mais tempo à nossa vida de oração. Que você saísse do templo nessa noite com o coração sedento por buscar a face do Senhor, por orar mais. Não orar de uma maneira ritualística, não orar por um desencargo de consciência, não orar uma oração repetitiva de quem vai almoçar e fala, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, querendo fazer uma oração rápida, mas uma oração profunda, de intimidade, de comunhão, buscando de fato ouvir a voz de Deus e ser aberto diante de Deus. Uma oração que revele aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, aquilo que você tem visto e vivido durante a sua vida. Nesse momento de disciplina, nesse momento de ascese, a nossa vida é transformada, o nosso coração é renovado, a nossa visão é impactada pela graça de Deus, mas para isso nós precisamos buscar a Deus. Hoje pela manhã, em nossa escola dominical, nós conversamos sobre a gestão do tempo, falamos sobre como administramos o tempo, como nós perdemos tempo com algumas coisas que são desnecessárias, secundárias, e a necessidade de voltarmos a algumas prioridades da nossa vida. E uma das prioridades da nossa vida é a oração. É dialogar com Deus, é falar com Deus. É estar com os ouvidos e o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Diante de tanta poluição sonora, diante de tantas coisas que nós ouvimos, diante de tantas mensagens que chegam para nós, diante de tantas coisas que vemos,
seja na mídia social, no rádio, em qualquer outro lugar, nós precisamos parar para falar e ouvir a voz de Deus. E para isso é preciso disciplina. Para isso é preciso a gente se acalmar. Para isso é preciso que nós reconheçamos que nós precisamos priorizar isso. Porque se você não priorizar, a tempestade vai vir. Ela vem, uma hora ou outra ela vem. E você é lançado para fora do barco. Não de maneira como foi com Jonas, mas de uma ou de outra forma. Deus nos tira para que nós possamos nos submeter à sua disciplina, para que nós possamos cuidar do nosso coração. Esse é o cenário que nós temos aqui, um cenário que nos desperta a buscar o Senhor. Já dei um estudo falando sobre a oração de Jonas. Quando Jonas ora, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Toda a oração de Jonas, e eu vou reforçar isso, do versículo 2 até o versículo de número 9, Jonas, ele traz à memória salmos, versículos do livro dos Salmos. Jonas passou a sua infância, adolescência e a fase adulta ouvindo os salmos de adoração, os salmos de reconhecimento de quem Deus é. Porque o Saltério, o livro dos Salmos, é um livro de oração. Os Salmos, ele nasce numa experiência pessoal, numa experiência de um indivíduo que está passando por perseguição, que está alegre por uma conquista, que está chateado porque os seus inimigos estão vencendo, por alguém que quer render graças a Deus por um benefício que recebeu. Os Salmos, ele nasce de uma experiência pessoal. Só que, ao nascer de uma experiência pessoal, ele se torna um cântico de adoração congregacional. E ele é composto não só pela sua letra, mas pela sua melodia. Os salmos eram cantados, entoados, no meio da congregação, no meio do povo de Israel. Uma experiência vivenciada por um indivíduo se tornou uma manifestação de gratidão, de alegria, de petição, de inquietação, de indignação nos lábios de uma nação. Porque essa nação entendia a importância de buscar a Deus. Mesmo que em vários momentos ela possa ter se afastado de Deus, esquecido de buscar o Senhor, se revoltado contra Deus, que foi o que aconteceu com o povo de Israel durante sua história. Isso acontece conosco. E o que nós precisamos para vencer esses momentos, seja na nossa desobediência contumaz, ou na nossa obediência indignada, o que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pedir para que Ele molde o nosso coração. É só assim para sermos transformados. É só assim para sermos moldados. É só assim para aprendermos com o Evangelho de Jesus a viver segundo o ensino de Jesus. Como é que a gente aprende a perdoar? Não é sendo ofendido, tão somente. A gente só aprende a perdoar se nós nos disciplinarmos na presença de Deus e deixar que a graça dele envolva o nosso coração, porque senão vai ser difícil. Como é que a gente aprende a andar 2 léguas com alguém e além do que a pessoa quer ou exige? Não é tão somente por uma consciência, mas é se o Espírito de Deus, por meio de sua graça, nos moldar, porque senão a gente vai fazer sempre o mínimo necessário. Nós somos da regra do mínimo esforço, ainda mais quando não é para nós mesmos. Como que nós vamos conseguir viver o Evangelho de Jesus? Só se nós estivermos disciplinarmente em todo o tempo na presença dEle. Porque se nós não estivermos, nós estaremos seguindo a voz do nosso próprio coração. Mas quando nós buscamos a Deus, assim como Jonas foi impactado, assim como nosso Senhor Jesus cumpriu a sua missão e o seu propósito, nós vamos vendo Deus trabalhando com a gente, moldando a gente, nos renovando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E que Deus possa fazer isso em mim, que Deus possa fazer isso em nós. Que nós possamos buscar a Deus, em tempo e fora de tempo. Que nós possamos buscar a Deus todos os dias. Que nós possamos buscar a face do Senhor nos momentos mais dolorosos da nossa jornada. Que nós possamos buscar a Deus nos momentos mais felizes e alegres pelos quais passemos. Que nós possamos buscar a Deus. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos na beira da nossa cama, na nossa casa. E falar com o nosso Senhor. Que nós possamos falar com Deus quando estivermos deitados numa rede
refletindo na vida e que a nossa voz e o nosso pensamento busque o Senhor. Que nós possamos falar com Deus quando a gente estiver em viagem de férias, andando pelo litoral, contemplando o mar e olhando as estrelas nos céus, que a gente possa buscar a Deus em oração. Que nós possamos buscar a Deus em oração quando nós estivermos sentados no nosso escritório, com um monte de papel do nosso lado, um monte de burocracia para resolver, que nós possamos olhar para tudo aquilo e falar: Deus, a minha vida está além das atividades que eu exerço, a minha vida está no Senhor. Que nós possamos buscar a Deus, porque a palavra dele diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquemos a Deus, oremos ao Senhor. Quero ter um tempo de oração com você, vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente. Quais são os momentos pelos quais você tem passado? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Qual o nível de disciplina ao qual você tem se submetido? Nós precisamos buscar cada vez mais. Todos nós precisamos. E que Deus possa nessa noite, por meio do seu Santo Espírito, nos ajudar nessa busca. Que nossas crianças, adolescentes, jovens, nós adultos, que nós possamos ter uma vida de comunhão profunda com Deus. Que nós possamos experimentar dessa comunhão com Deus. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Tem privilégio maior do que você poder dizer que você é íntimo do seu Senhor? Ser considerado amigo de Deus? Alguém que está com os ouvidos sensíveis e com o coração aberto para ouvir a voz do seu Senhor? Que Deus nos sensibilize por meio do seu Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça.